Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade que o professor Moisés ofereceu para poder falar um pouco sobre a telemedicina. Tá? Então, eu fiquei com esse tópico, gestão e treinamento do médico para atendimento por telemedicina. Eu vou acabar sobrepondo um pouquinho algumas coisas que já foram apresentadas, mas depois, no fim, eu vou reunir isso. A primeira coisa que eu queria apresentar isso é uma pesquisa que foi feita com 370 especialistas em final de 2017. Foi feita a pergunta: quais são as tecnologias que modificarão a sociedade nos próximos 2, 3 anos? Resposta: primeira, inteligência artificial e robotização. 66% dizem isto muda o cenário social. A segunda, impressão 3D. Ele teve 64,9% entre os grandes especialistas, e a terceira é na telemedicina, com 62,9%. Eu diria, se isso fosse uma eleição, está no empate técnico. O quarto era economia sem dinheiro, 49,5%. Então, eu diria que entre 2019, 2020 ou 2021, essas são as 3 tecnologias ou eixo de destaque que modificarão a sociedade humana como um todo. Um outro ponto é entender o que é telemedicina. E, em geral, eu gosto de usar o voo. Sempre falo, olha, para que eu tenha um voo, eu preciso do quê? Um avião. Bom, mas eu preciso também mais do quê? A tripulação. Sem tripulação não tem um voo. E aí vem a pergunta: avião mais tripulação é um voo? Muitas pessoas vão dizer, claro que sim. Se eu estou voando, eu tenho avião e a tripulação. Eu digo, não. O voo não é isto. O voo, o que eu preciso? Ter um sistema de embarque seguro. O que eu preciso? Um protocolo de checagem do piloto e copiloto para ver se os equipamentos estão bons e toda uma cadeia para ter certeza que o avião funciona bem tecnicamente. E eu preciso ter um sistema de direcionamento do avião até a pista de decolagem. E eu tenho que ter um central de monitoramento de voo, radares. Portanto, o voo é um processo complexo de serviços interligados para oferecer o transporte mais eficiente de um lugar da Terra até outro ponto. E não é apenas o avião. O avião é apenas um dos itens. Então, eu diria, computador, mais câmera ou algum outro recurso tecnológico, mais um profissional de saúde, um médico, é equivalente a avião mais tripulação. Isso não é um voo. Portanto, telemedicina, por ser um voo, não é apenas isso. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria colocar. A outra coisa é, para ser uma boa telemedicina, você precisa pensar num ecossistema inteiro de saúde. Não é uma interconsulta apenas. Eu tenho que pensar o que eu mudo na cadeia inteira. Então, a telemedicina era muito mais complexa. Então, ela envolve logística, segurança, suporte, e segurança envolve não só na parte tecnológica, a auditoria pericial de qualidade de serviço realizado, padronização de serviço realizado. Isso, sim, é uma boa telemedicina. Tá? Hoje, eu uso o termo telemedicina responsável, eficiente e sustentável. Uma boa comparação de telemedicina. Internet banking. Eu diria, hoje, eu sou da época que eu saía às 11 horas correndo para ir num banco. Para quê? Pagar conta de luz, conta de água. Alguém de vocês gostaria de abrir conta bancária num banco que eu estou abrindo, que não tem nada de internet banking? 11 horas você já faz um exercício, fica de pé, faz uma atividade física para pagar a conta de luz. Hoje não. Ninguém aceitaria mais isso, mas isso é uma realidade desse milênio. Em 2002, 2003, nós aceitávamos isso. Hoje, nós não aceitamos. Por quê?
Então, imagine que o Internet Banking não foi um software, foi um replanejamento de como ofertar um serviço bancário que não fosse dependente do sistema físico. Então, isto você pode encarar como telemedicina. Mas, por outro lado, eu digo, eu não sou cliente do Internet Banking Santander. Eu sou cliente do Santander, que também me oferece o Internet Banking. Então, não há possibilidade da dissociação da telemedicina com a medicina. Elas são inerentes, são únicas. Tá? Então, isso é outro ponto importante. Elas, na verdade, são uma forma estratégica de oferta de serviço, uma forma muito logisticamente mais rápida e eficiente. Tá? Então, eu não teria a menor dúvida que até 2025 a telemedicina ocupará um grande espaço, não porque é competição, é porque vocês adotarão a teleortopedia como uma estratégia para aumentar a qualidade de serviço que vocês vão estar oferecendo. Tá? Então, não existe a telemedicina separado. Vocês são inerentemente a própria telemedicina na área da teleortopedia, então vocês mudam toda a logística. Tá? Então, isso é importante, e aqui é só para mostrar. Então, hoje, 60% das transações bancárias são feitas por Internet Banking. Imagine que, talvez, telemedicina com tele-home care, tele-multicare e vários outros sejam esse conjunto. Mas esse seja um conjunto que a clínica de vocês, o hospital de vocês, vão prover esse tipo de serviço. Não é que vai surgir uma outra empresa que vai ocupar um nicho. É óbvio que, se vocês não acompanharem, vai surgir. Tá? Então, esse é um ponto. Os hospitais seriam que nem os bancos. Em vez da caixa de fina, nós teríamos um atendimento especializado com tempo suficiente. Tá? Então, essa seria, talvez, uma visão do que seria a telemedicina em 2025. Tá? Então, em outros pontos, telemedicina poderíamos entender de uma outra forma. É uma medicina conectada. A conexão entre médicos, a conexão entre os hospitais. Então, nós podemos dizer que talvez vocês avançariam para consultórios e clínicas digitais conectadas e hospitais digitais conectados. Isso, talvez, é a própria essência da telemedicina. Se os bancos não estivessem conectados, não teria caixa eletrônica, não teria essa integração. Então, essa é a fase que nós estaríamos ocorrendo na chamada transformação digital da saúde. Então, em outras palavras, telemedicina, telesaúde eficiente e responsável são inovações sustentáveis e seguras que procuram otimizar ou viabilizar processos que são inviáveis de serem realizados pelos métodos convencionais nos seus respectivos momentos históricos e ajuda a criar um novo ecossistema. Quase que, com certeza, todas as operadoras de saúde, a partir do dia 8 de fevereiro, já vão estar se articulando. Eu até diria, alguém nunca ouviu falar sobre Amazon? Bom, Amazon, todo mundo já deve ter ouvido falar. E que o dono da Amazon é o homem mais rico do mundo. Alguém já deve ter ouvido falar sobre JP Morgan e Berkshire. Me conta uma coisa. Por que o homem mais rico do mundo, mais JP Morgan, mais o Berkshire, em janeiro do ano passado, criaram uma empresa de saúde? Com certeza não é para ganhar milhões, é para ganhar bilhões. Então, é só para vocês terem a ideia. Eles estão visualizando casas conectadas, saúde conectada e outros. Então, a área de saúde, ou a área médica, precisa acompanhar essa evolução, senão grandes corporações estão vindo, e de uma forma importante, eu suponho que, a partir de 8 de fevereiro, várias expressões devem começar a acontecer. Aqui é só para mostrar que a Alemanha, já no ano passado, o governo já definiu, não é possível ofertar saúde sem usar a telemedicina. Então, usem. E, assim, as grandes políticas de saúde nos países vão começar a adotar o uso de telemedicina. Índia, por exemplo, e vários outros. Tá?
Bom, essa aqui é só uma discussão para vocês. O professor Silvio já falou sobre a última resolução de telemedicina, assim como o professor Moisés falou da última resolução. Em 2016, eu estava fazendo a apresentação no primeiro fórum, eu falei, não tem cabimento vocês me usarem uma resolução na época do quê? Em 2002, 2003, qual foi o celular mais vendido no mundo? Nokia, 1100. Por que ele fez todo esse sucesso, sabem? Porque tinha uma lanterninha. Mas como que vocês podem me usar uma resolução que o suprassumo do consumo da telefonia móvel era um telefone com lanterninha? É impossível. Assim como nós estávamos começando a ter um pouquinho de smartphone. Em pleno 2019, nós estamos nisso. 5G. Vocês ouviram Samsung lançando celulares dobráveis, televisões dobráveis. Como que nós podemos usar uma resolução de 2002, usando tecnologia de 2002, que ainda, naquele momento, ainda estava sendo lançado o 3G. Só para vocês terem uma ideia da diferença entre 3G e 5G. Aquele filme Guardiões da Galáxia, em 3G, demora 3 horas e meia. Em 5G, demora 3,2 segundos. Então, nós estamos falando de coisas diferentes. Então, é nesse cenário que a nova resolução de telemedicina tem que conviver. Tá? Então, nós mudamos para um sistema digital bem diferente. Esse eu gosto, tá? Pensando Sócrates, o segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir um novo. É construir um novo patamar com um sistema seguro. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Criar o conceito dos consultórios conectados, dos hospitais conectados, das clínicas conectadas, formando uma rede de logística. Consultório e clínica conectado, interligado com hospitais conectados, formando uma rede. Esse é um ponto que tem que pensar. Tá? Eu acho que um exemplo hoje tem visto que o Einstein, que tem oferecido a chamada televisitas de UTI. Isto, bem planejado, tem seus efeitos. Nós estamos evoluindo não só na consulta, mas eu posso pegar uma imagem radiográfica reconstruída e usar uma realidade imersiva para analisar todo um processo de planejamento clínico-cirúrgico. É por isso que eu digo, a telemedicina está mais do que apenas TIC, tá? Tecnologia de informação e comunicação, mas nós estamos em tecnologias interativas, que podem usar realidade imersiva, realidade virtual e outros, para ofertar serviços e planejamentos. E também as telemonitoramentos cirúrgicos. Tá? Então, aqui é só para mostrar, inclusive, projeto que eu tenho do homem virtual, usando impressão 3D com realidades imersivas e também a agregar a impressão 3D com sistemas radiológicos para fazer uma produção de planejamento. Isto é o que nós temos para expandir em telemedicina. E por que eu usei impressora 3D? Eu posso pegar os arquivos digitais num lugar, remontar, mandar para um outro local, exemplo, para o hospital, e o hospital tem impressora 3D, imprime, e nós temos os mesmos objetos para discutir o mesmo planejamento de uma forma conectada. Isto não é virtual. Isto é medicina conectada. Tá? É por isso que eu usei muito essa palavra. Nós vamos ultrapassar a fronteira do chamado virtualidade digital para uma realidade mista. Então, isso pode ser uma boa teleortopedia. Tá? Então, o Conselho Federal de Medicina vai lançar no dia 7, que é a próxima quinta, oficialmente, a nova resolução. Tá? Nós ficamos trabalhando de 2016 até o ano passado, quando ele foi aprovado em plenária, então, oficialmente, isso vai ocorrer na próxima quinta. Naturalmente, eu não posso... o Conselho Federativo vai lançar, mas eu trouxe os 2 artigos, mudando o primeiro artigo do 2002, só para vocês terem uma ideia.
Então, houve uma pequena mudança. Definir a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias, não é mais de audiovisual de dados, tecnologias, para fins de assistência, educação, pesquisa, vírgula, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Bom, se a Ana da Mil estivesse aqui, ela ia dizer, agora a área médica tem um outro amplo espectro, que é o uso de recursos tecnológicos para acompanhar, prevenir, ou vão fazer uma cobertura mais integral ao paciente. Tá? Então, isso é interessante vocês verem como está sendo evoluído esses pensamentos. Agora, como se constrói uma boa telemedicina ou, eventualmente, uma boa teleortopedia? Eu sempre falo, olha, tem 4 pilares que nós não podemos deixar. Não é só a resolução. A resolução ela é razoavelmente ampla. Ela não consegue detalhar, porque são muitas especialidades. Então, o que ela faz? Padroniza terminologias de serviço, aonde delega ao médico a responsabilidade de fazer as suas normas de regulação e assumir as responsabilidades do que vai provocar no paciente. Tá? Então, isso é muito importante. Eu diria que, se vocês querem fazer uma boa telemedicina, tem que existir 4 fundamentos. O primeiro, setor ético-jurídico, compliance, normas, segurança e acreditação. Então, você tem que criar toda essa camada. Aí o pessoal diz, mas por que ético-jurídico? Não é só a norma ou a resolução do Conselho Federal de Medicina é ético. O problema de vocês está no outro lugar, é na lei. Exemplo, a lei do dia 14 de agosto, a Lei 13.709, Lei Geral de Proteção a Dados Digitais Pessoais. Vocês podem ser multados entre 2% do faturamento até o máximo de 50 milhões se houver um vazamento de dados e vocês perderem a causa. Isso é uma força de lei. A outra força de lei é a Lei 13.787, de 27 de dezembro de 2018. É a lei da digitalização e guarda de dados digitais de prontuários de paciente. Não estou falando nem mais de resolução. Lei que garante penalidade. Fora a nova resolução e fora tudo que o professor Silvio já falou. A questão do WhatsApp, a questão das redes sociais, tudo isso junto, sim, vocês usam para o teu compliance. Não é só a nova resolução. A nova resolução é mais um item. Então, uma organização eficiente tem que olhar tudo isso, todas as leis integradamente, para ofertar um bom serviço. O segundo é um setor de comunicação e endomarketing. E também produção de TCLE bem feita. O paciente tem que entender o que está acontecendo. As pessoas têm que entender, desde a recepção, que aquilo não é uma conversa via uma videocâmera, uma videochamada. Aquilo é um atendimento estendido com algo complexo. Então, não se admite nem brincadeira, nem nada. Então, vocês têm que desenvolver uma boa comunicação mostrando a seriedade do trabalho. Tá? Então, às vezes, existindo essa falha, você tem uma banalização de um serviço. O terceiro é um central de logística, planejamento e monitoramento. Assim como vocês têm um hospital universitário, reuniões clínicas, padronização, sorteio aleatório para ver se as atividades estão bem feitas, vocês podem implementar num bom serviço de telemedicina. Exemplo, a cada 3 meses, uma avaliação pericial para ver uma solicitação e um resultado, e verificar se o nível de qualidade está mantida, feito por um terceiro, como sendo uma unidade independente. E vocês podem dizer que qualquer sistema de telemedicina, todo mês, tem uma reunião clínica das condutas feitas. Tem um star case. Então, essa estruturação é uma telemedicina. Caso contrário, é apenas um serviço de ponto. E aí que eu acho que, se for criado um sistema multicêntrico de formação e de oferta de serviço
ministerial, é interessante adotar essas regulamentações para melhorar a qualidade. E a última seria a definição das padronizações de serviço. Vocês vão ver, por exemplo, videoconferência não é telemedicina. Telejunta médica é. Mas a telejunta médica ou a televisita de UTI, bem protocolado, é uma telemedicina. E aí vocês vão ver que o segredo da diferença entre telemedicina e uma videochamada é o protocolo de controle de dados, armazenamento e raciocínio. Tá? Então, esse item 4 é a definição dos serviços. Então, mesmo que na nova resolução, eu vou... Deixa eu ver, só um minuto. Na nova resolução... Opa, você roda para mim de novo? Na nova resolução, vamos ter uma definição. O que é teleconsulta? O que é teleinterconsulta? O que é telemonitoramento? O que é telediagnóstico? Mas são palavras. O que eu preciso... Oi, não. Oi? Não, bom, pode rodar para mim, que aí eu avanço. Esse aqui já foi. Vocês precisam definir o que é uma teleinterconsulta ortopédica. Para que serve? Qual é o valor? E para qual público? Exemplo, teleinterconsulta para atenção primária é diferente de teleinterconsulta para rede de serviços credenciados, que é diferente para uma rede de serviços terciários. Então, vocês podem fazer essa padronização, e essa padronização ela pode ter uma autossustentabilidade. Eu acho que, nesse ponto, o Einstein acertou. Eu faço uma televisita de UTI, por causa disso, disso, ele tem um custo funcional disso, e eu vou gerar um resultado positivo nisso. Isso, sim, é um planejamento de um serviço de telemedicina. Tá? Então, aqui só para... como a minha apresentação já está aí, eu só vou ler rapidamente. É preciso formar pessoas na sistemática de atendimento. É preciso, antes de implementar uma telemedicina, dizer quais são as vantagens competitivas. Por que vai usar a telemedicina? Quais são todos os pontos que lhe dá vantagem? Se vocês não fizerem isto, só está agregando mais um custo. Esse custo não vale. Tá? Então, outro, criação de portfólio de serviços, que eu falei no item 4. Defina cada um dos itens, a rotina e o sistema de controle de qualidade. Tá? E aí vocês têm outros itens. Agora, o item 4 não adianta, tem que ter. Definição de tabela de valores e forma de remuneração. A história de dizer como se tudo fosse algo gratuito não é válido. Tá? Então, telemedicina que não seja sustentável é uma telemedicina de empolgação. Então, ela tem que ser planejado como um plano responsável e sustentável. Tá? Então, aqui é só para mostrar, inclusive, as procuras para o curso de pós em telemedicina, residência e outros. Tá? Hoje, eu acho que nós temos que trabalhar, inclusive, em telemedicina em forma de cursos e formativos. Hoje, eu não trabalho como curso de telemedicina, eu sempre chamo curso de telemedicina e intraempreendedorismo startup. Por quê? Porque hoje nós estamos numa outra fase, a reinvenção na forma de oferta de serviços de forma segura. Tá? Então, esse é um ponto importante. Aqui eu só estou dando o exemplo do Telegeno, que eu tenho trabalhado com o professor Wilson Jacob já desde 2005, e formou um sistema multicêntrico, com formação de rodízios. Então, você pode fazer uma telejunta médica. Mas se o professor Moisés diz, eu quero oferecer para o Ministério da Saúde, ele pode fazer um teleambulatório de interconsulta com rodízios. Isto é viável desde que nós padronizemos a qualidade de serviço, nós padronizemos a cobrança dos residentes em termos de qualidade, e isso gere um aprendizado de teleatendimento. Tá? Aqui é um exemplo na dermatologia.
e eu tenho os residentes da dermato e da dermatogeriatria usando um teleambulatório dentro do Hospital das Clínicas para fazer a tele-interconsulta dermatológica, inclusive até o item de inserir uma lâmina digitalizada para ver a parte histopatológica de uma lesão clínica. Tá? Então, aqui é só para mostrar aqui como que pode avançar. Esse vai ser o último slide que eu vou mostrar, que todo o processo, para se chamar telemedicina, tem que estar registrado digitalmente. Você tem que ter um sistema de registro digital, tem que lançar os dados, tem que lançar a conduta e tem que fechar, dizendo que você tomou aquela conduta. E aqui eu só estou dando um exemplo, que é onde a web ou a consulta... Opa! Volta para mim de novo. Isso. Exemplo, você vê, 12 minutos. O que eu fiz? Que, na verdade, antes de eu fazer um teleatendimento, eu podia captar os dados mais importantes do motivo do atendimento, para que, quando eu fizer a interação, eu faça uma entrevista estruturada e depois eu faça um raciocínio. E isso pode ser armazenado. Quando a Ana Damil falou sobre avaliação de resultados, você pode incorporar outros dois dentro tudo de um macro-plataforma. Aí vocês podem juntar os dois pontos. Tá? O Conselho Federal de Medicina também aprovou aquele APP do atendimento domiciliar no ano passado. Então, você não precisa apenas se restringir ao atendimento à distância, mas você pode, inclusive, fazer o atendimento domiciliar. Então, eu diria que isso seria um atendimento híbrido. E, por último, só para vocês pensarem, tá? É só uma reflexão, 3 pensamentos. Kodak ignorou as potencialidades da imagem digital e continuou a apostar em filme. Isto em início do ano 2000. Moral da história? Faliu. Xerox sempre se dizia que era a senhora das cópias, era a melhor das melhores, ignorou as copiadoras pessoais e as multifuncionais. Ignorou a descentralização das atividades. Moral da história, quebrou. Mas o mais recente, a Nokia e o BlackBerry sempre se acharam as senhoras da telefonia digital. Até que foi um sujeito magrinho chamado Steve Jobs, com um pedacinho de chocolate, e lançou. A edição. É outro modismo. Vamos ver se ele é tão bom telefone quanto o nosso. E só esqueçam de uma coisa. O telefone no iPhone era apenas um aplicativo. Quem subiu era o Steve Jobs, ele lançou um sistema de computação em multimeios de bolso que também falava. É ao contrário. Ele não lançou nenhum telefone, ele lançou um multiprocessamento móvel que também falava. Quando eles acordaram, quebraram. A medicina precisa tomar um cuidado. Tem que modernizar e formar cada vez melhor a geração dos futuros médicos, para que nós não sejamos pegos repentinamente por uma grande mudança tecnológica. Obrigado.